Dia, turma! Tudo bom com vocês? Vamos dar continuidade nos nossos estudos, tá? Nós ainda vamos usar polinômios, mas a aula de hoje eu prometo que vai ser um pouco mais simples. Nós vamos falar hoje sobre produtos notáveis. Como eu disse, nós ainda vamos usar as definições de polinômios que nós temos, mas nós vamos ver um pouquinho diferente essa nossa definição. O nome do tema da nossa aula de hoje traz a palavra notável. Se é notável, significa que merece ser apreciado, percebido, que é digno de nossa atenção, certo? Então, por que não estudar os produtos notáveis? Vamos lá começar. Os produtos, na matemática, representam multiplicações. Lembram que a gente chama multiplicação de produto? É a mesma coisa, tá? Não tem nenhuma diferença um do outro. Então, hoje nós vamos estudar multiplicações que são apreciáveis, que são notáveis. Vamos lá verificar como é que vai ser esse estudo. Esse estudo de produtos notáveis, nós podemos dizer que são multiplicações de expressões algébricas, que são os polinômios que nós estamos vendo até hoje. Os resultados dessas multiplicações desses produtos serão os polinômios que nós conhecemos. A ideia aqui é utilizar esses produtos notáveis para simplificar algumas expressões algébricas, ao invés de resolvê-la, passo a passo, que às vezes leva bastante tempo, certo? Vamos então ao que interessa. Nós estudaremos 3 tipos de produtos notáveis: o quadrado da soma de 2 termos, o quadrado da diferença de 2 termos e o produto da soma pela diferença de 2 termos. Então, vamos lá estudar por parte, certo? Lembrando que nós estamos estudando aqui produtos notáveis de grau 2. Vocês podem perceber quando eu falo quadrado, tanto da soma quanto da diferença. O quadrado quer dizer o expoente 2, certo? Acompanhem aqui então a nossa aula. Primeiro vamos entender o quadrado da soma entre 2 termos. A primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é entender o que é esse quadrado da soma de 2 termos. Observem nessa imagem que vocês têm aí. E vocês vão entender por que ele tem esse nome. Olhem só. A e B são os 2 termos que nós temos, que serão valores quaisquer números, tá? Mas como a gente não pode trabalhar apenas com números, nós estamos generalizando, falando para qualquer número que vocês quiserem. Eles serão os nossos 2 termos aí. Aí vocês podem se perguntar, tudo bem, mas e o produto notável? Não era para ser um produto? Aí a gente não tem produto, tem uma potência, certo? O que acontece? Quando a gente eleva um termo ao quadrado, nós estamos multiplicando esse termo por ele mesmo. Portanto, nós temos sim uma multiplicação e nós podemos desenvolvê-la até observar um produto. Como é que a gente vai fazer esse desenvolvimento? Observem aí. Nós teremos A mais B ao quadrado. Vejam, é o produto da soma de 2 termos. Nós temos 2 termos, A e B, somados um pelo outro, elevado ao quadrado. Se a gente fizer agora como um produto, nós teremos A mais B vezes A mais B. É o produto da soma entre eles dois, certo? A mais B ao quadrado é A mais B vezes ele mesmo. E aí, para desenvolver, nós vamos usar a propriedade distributiva, ou o tão famoso chuveirinho que a gente conhece, para que a gente chegue ao nosso resultado. Vejam que aplicando essa propriedade distributiva, nós vamos ter que A mais B ao quadrado vai ser igual a A ao quadrado mais AB mais BA mais B ao quadrado. Daí, nós podemos agrupar os termos semelhantes e ficaremos com A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado, certo? Então, o que a gente tem aí? Se a gente vai dizer que o quadrado da soma de 2 termos é
o quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo termo. Lembrando que A é o primeiro termo e B é o segundo, certinho? Então, a gente precisa entender aí como é que funciona o quadrado da soma de dois termos. Vamos, então, resolver um exemplo. Se nós tivermos x mais 3 elevado ao quadrado. Percebam que nós temos aí o quadrado da soma de dois termos, certo? O primeiro termo é x, o segundo termo é 3. Isso aqui é a mesma coisa que x mais 3 vezes x mais 3. Aí a gente aplica a propriedade distributiva, x vezes x, x vezes 3, 3 vezes x e 3 vezes 3. X vezes x é x ao quadrado, mais x vezes 3 é 3x, mais 3 vezes x, 3x, mais 3 vezes 3, que é 9. Podemos agrupar esses dois porque são semelhantes. X ao quadrado é igual a 3 vezes 3, que é 3 mais 3, que é 6x, mais 9. Portanto, aqui nós temos o nosso quadrado da soma de dois termos. Mas ao invés de fazer todos esses cálculos, nós poderemos fazer apenas o seguinte, aplicando a regrinha. É o quadrado do primeiro, o primeiro termo é x, então é x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro, que é x, vezes o segundo, que é 3, mais o segundo ao quadrado. Resolvendo essa multiplicação, teremos x ao quadrado mais 2 vezes 3, 6, 6 vezes x, 6x, mais 3 ao quadrado, que é 9. Portanto, nós chegamos no mesmo resultado de uma maneira simplificada. Poderemos passar, então, para o quadrado da diferença entre dois termos. Observem nessa imagem acima, aí que vocês têm, que esse é o segundo produto notável e é bastante semelhante ao primeiro. A única coisa que muda é a operação. Antes nós tínhamos o quadrado da soma, agora nós temos o quadrado da diferença. Lembrando que a diferença é a subtração. Continuamos com os dois termos A e B, que podem ser quaisquer números, como eu estou dizendo para vocês. Só que antes o que era uma soma, agora é subtração, o que corresponde ao nome quadrado da diferença, que é a mesma coisa que subtração, de dois termos. Para resolver esse tipo de produto notável, nós vamos usar a mesma ideia da primeira para encontrar esse resultado. Olhem só, a menos b ao quadrado é igual a menos b vezes a menos b. Aplicando a propriedade distributiva ou chuveirinho, como queiram chamar, nós ficaremos com a menos b ao quadrado igual a a ao quadrado menos ab menos ba, que são iguais, tá? Porque aí a ordem não importa, mais b ao quadrado. O que a gente tem de diferente aí é que aplicar a regrinha de sinais para multiplicação. Lembram dela? Então vamos lá. Para isso, quando a gente resolve, nós teremos a menos b elevado ao quadrado igual a a ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado. E mais uma vez, considerando a, o primeiro termo, e b, o segundo, a gente vai ter como um resumo o seguinte: o quadrado da diferença de dois termos vai ser o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o segundo ao quadrado, certo? Como a gente já viu aí, a semelhança entre eles dois, ela é nítida. O que muda é apenas o sinal. Vamos então resolver um exemplo aí para o quadrado da diferença.
se nós tivermos 4 menos y elevado ao quadrado. É o quadrado da diferença entre o termo 4 e y. Nós poderemos ter o seguinte: 4 menos y vezes 4 menos y, certo? É o produto entre os dois termos, porque isso é uma potência. Aplicando a propriedade distributiva, é 4 vezes 4, 4 vezes y, menos y vezes 4 e menos y vezes menos y. 4 vezes 4 dá 16. Mais 4 vezes menos y, mais vezes menos, menos 4y. Menos y vezes 4 dá menos 4y. Menos y vezes menos y, mais y ao quadrado. Podemos juntar esses dois porque são termos semelhantes. 16, sinais iguais, conserva e soma. 4 mais 4, 8y mais y ao quadrado. Então, aqui está o produto da diferença entre esses dois termos. Ou nós poderemos apenas aplicar o quadrado do primeiro. O primeiro termo é 4, então é 4 ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro, que é 4, vezes o segundo, que é menos y, mais o segundo, que é menos y ao quadrado. E aí basta resolver. 4 ao quadrado é 16, menos vezes menos dá mais. 2 vezes 4, 8. 8 vezes y dá 8y. Mais vezes menos, menos y ao quadrado. Certinho? Então, acabamos que nós encontramos o mesmo resultado para produtos notáveis, resolvendo de duas formas. A ideia é que a gente sempre resolva da segunda forma. E por último, não menos importante, vamos falar sobre o produto da soma pela diferença. Observem aí que a gente tem um produto, que é a multiplicação, e de um lado a gente tem a soma entre dois termos, que são A e B somados, do outro a subtração entre esses mesmos dois termos. Vai ser a soma e a subtração entre os mesmos valores, certo? Então, a gente entende aí que é chamado de produto da soma pela diferença por causa disso. Mas o mais interessante desse caso vai ser o resultado. Para obter esse resultado, nós também aplicamos a propriedade distributiva. Observem aí, A vezes A vezes menos B, B vezes A, B vezes menos B. Como resultado, teremos A ao quadrado menos AB mais BA menos B ao quadrado. Podemos cancelar esses termos que são iguais porque eles são opostos. Quando isso ocorre, a gente cancela, que dá como resultado para a gente A ao quadrado menos B ao quadrado. Por incrível que pareça, a gente consegue cancelar dois termos nessa expressão. Por isso, nós determinamos A e B como primeiro e segundo termos das nossas somas pela diferença. E aí, para que a gente memorize, o resultado é o seguinte: o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Bem simples, né? Bem mais simples que os outros. Então, para o produto da soma pela diferença, nós vamos ter que aplicar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Apenas isso. Vamos então resolver um exemplo? Se a gente tiver menos P mais 8 vezes menos P menos 8. Nós temos o produto da soma pela diferença de dois termos, que são os mesmos termos. Poderemos aplicar a propriedade distributiva, menos P vezes menos P vezes menos 8. 8 vezes menos P, ou 8 vezes menos 8. E aí, como a gente pode perceber que isso dá muito trabalho, a gente pode simplesmente aplicar o seguinte: é o quadrado do primeiro, que é menos P, portanto, será menos P elevado ao quadrado,
menos o quadrado do segundo. 8 elevado ao quadrado. É só isso aqui que a gente precisa fazer para o produto da soma pela diferença de dois termos. Certinho, então? A partir do nosso conhecimento obtido na aula de hoje, vai para vocês resolverem os exercícios da página 127 até a página 130. Na próxima aula, nós faremos a correção. Qualquer dúvida, lembrem de sempre entrar em contato, tá bom? Até lá!